Fala galera, eu sou Carlito Neto do canal Historiador e hoje eu queria começar o vídeo primeiro pedindo desculpa ao Nando Moura, a Paula Marisa, mas calma que eu vou explicar por que eu tô pedindo desculpa a eles dois. Então galera, antes de começar esse vídeo eu queria pedir para que você já deixasse o like no começo do vídeo, porque se você deixar pro final você esquece. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Se você já é inscrito no canal, ative as notificações, porque você sabe que o YouTube às vezes não manda notificação para você. E por que eu comecei o vídeo pedindo desculpa ao Nando Moura e a Paula Marisa? Não é porque eu fiz nada errado com eles não. Na verdade é porque eu sempre chamei eles de os idiotas da direita no Brasil, né? Até eu conheci uma figura chamada Diogo Rox, que é essa figura que vocês estão vendo aí. Esse cara, ele é simplesmente acéfalo, né? Para não dizer maluco. Acredito que dizer maluco seria até um elogio a um cara desse. Ele fez um vídeo que foi postado lá no canal Politicamente, né? Onde ele descreve o perfil dos eleitores de Bolsonaro. Primeiro que você já vê no discurso do cara de que ele tá lá dizendo que o politicamente correto já acabou a hora, já passou do tempo, a gente não precisa mais fazer o politicamente correto. E ele inicia o vídeo dizendo que só não vota em Bolsonaro dois tipos de pessoa. Tá aqui, anotei um monte de asneira que ele falou aqui para rebater uma por uma. E ele diz que só não vota em Bolsonaro dois tipos de pessoa. Primeiro, um imbecil inútil ou o mau caráter. Esse imbecil inútil a gente vai chegar lá no final, porque ele cita uma frase atribuída a Vladimir Lenin, né, que realmente foi dita. Só que é uma frase irônica e que, como todo bom neo-maluco, conservador, extrema-direita, tenta distorcer o que a frase quer dizer ou mudar o conceito que foi dito. A primeira asneira que ele já fala é isso, né? Que só não vota em Bolsonaro o imbecil inútil ou então o mau caráter. E eu queria dizer para você, por exemplo, que eu não voto em Bolsonaro, não sou um imbecil inútil, ou talvez até seria, né, na referência que o Lenin faz lá no final do vídeo, que eu vou dizer para vocês também. E também não sou mau caráter, né? Porque justamente por não votar em Bolsonaro é que eu garanto que o meu caráter ele é de primeira linha. Ele desce ainda para outra idiotice dizendo que o Lenin, por ser apoiador do comunismo, ele é um genocida. Só que ele esquece de dizer, por exemplo, que quem matou aquele monte de gente lá, né, mais de 40 milhões de pessoas atribuídas ao comunismo, não foi Lenin. Quem mandou matar muita gente, inclusive a própria família, os amigos da mulher, os familiares da mulher, foi Stalin, que não só fez toda essa merda lá na União Soviética, como também mandou matar Trotsky, que foi um dos líderes da revolução junto com ele, Lenin. Então ele apagou essa parte da história. Outro ponto que ele cita no vídeo, ele diz o seguinte, ó, a prova de que o Hitler e o nazismo são de esquerda é o nome do partido, né? Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Assim como a inteligentíssima Paula Marisa, ele também alega que por ter trabalhador e socialista no nome, automaticamente o nazismo ele tem de ser de esquerda. Bom, se a nomenclatura apenas servir para justificar a levada do nazismo para a esquerda, então eu tenho uma revelação grande para fazer para o mundo agora. Isso. Eu tenho para dizer para vocês do mundo que está vendo esse vídeo agora que o comunismo é um sucesso. Mas calma que eu não estou ficando maluco não. Por quê? Porque a gente sabe que a China, que é a segunda maior potência econômica do mundo, é governada por um partido chamado de Partido Comunista Chinês. Então a China, que é a segunda maior economia do mundo, por se denominar comunista, então eu posso dizer que o comunismo é um sucesso, correto? Não, não é correto. Por quê? Porque apesar de o Partido Comunista Chinês governar a China, as práticas econômicas da China não são práticas socialistas, tampouco comunistas, são práticas capitalistas. Ou seja, economicamente falando, a China ela é social-democrata, ela não segue o modelo econômico comunista, tampouco socialista. Então, senhor Diogo Rox, pouco inteligente, pouco instruído, pouco estudado, não é porque o nome do partido tinha trabalhadores e socialistas no meio que automaticamente o Hitler e o nazismo sejam de esquerda. Espero que você tenha lido ao menos a biografia do Hitler, né? O livro dele lá que é mais ou menos o manual do que seria o nazismo, que é o Mein Kampf, que lá vocês vão ver como é que ele amava o socialismo e o comunismo. Mas provavelmente você não deve ter lido, como a maioria dos babacas que vem aqui na internet falar bobagem, repete basicamente o que o Olavo de Carvalho fala. Inclusive eu vou fazer um vídeo em breve sobre o Olavo de Carvalho. Vocês vão ver que até internação em clínica psiquiátrica ele já teve, vocês vão ver o tipo de intelectual que ele é.
Outra babaquice que o Diogo Rox falou lá no vídeo, né, nesse vídeo que tá lá no canal do Politicamente, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês irem lá ver ponto a ponto o que esse trouxa falou no vídeo. Ele compara Maduro, Lula e Dilma a genocidas do comunismo. Bom, eu nunca soube nenhum tipo de massacre promovido por Lula, por Dilma, ou até mesmo pelo próprio Maduro, que a gente tá vendo lá que tá uma merda na Venezuela, né? Nesses três casos aí, talvez o Maduro fosse até o que tenha matado alguém. A você atribuir a Lula e a Dilma as tragédias do genocídio comunista, ou seja, mais um trouxa que tenta associar o Brasil ao comunismo. O Brasil não é comunista, trouxa. Vai estudar um pouco. O modelo econômico do Brasil é neoliberal. Ou você, Diogo Rox, estudasse um pouco sobre a biografia do Lula, vocês veriam que quando o Lula assumiu o poder em 2013, ele mudou completamente um monte de coisa que ele pensava. A primeira coisa que ele fez foi se juntar com os empresários. Tanto que muitos movimentos de esquerda criticaram logo ele por conta disso. Mas não, porque o capitalismo, o comunismo, a esquerda, é um monte de baboseira que você falou. Diz que a mídia é filtrada pelo governo brasileiro, que a mídia é comunista e que o governo brasileiro também é comunista. Cita a Globo, Folha de São Paulo, Veja e UOL e diz que a mídia está manipulando as pesquisas de intenção de voto. Isso porque as pesquisas colocavam o candidato preso Lula como primeiro nas pesquisas. Agora o registro de campanha dele foi até cassado. Não se sabe se ele vai conseguir reverter isso aí, mas veja o tipo de maluquice. As pesquisas que aparecem o Lula em primeiro são compradas. E o que é engraçado é que eu canso de receber no meu celular pesquisa que Bolsonaro tem em primeiro, do Ibope, do Datafolha, sem Lula. Essas são verdadeiras. Quando essas pesquisas colocam o Jair Messias Bolsonaro em primeiro, essas pesquisas estão corretas. Mas quando essa pesquisa coloca qualquer outro candidato em primeiro, essa pesquisa está errada. No dia 3 de setembro, por exemplo, na segunda-feira, o BTG Pactual divulgou mais uma vez uma pesquisa na qual o candidato a presidente Lula aparece com 37% e o Bolsonaro, né, o eterno Vasco, vice lá, né, aparece com 26%. O que é mais incrível, que em um cenário sem Lula, Bolsonaro não cresceu 1%. Quem cresce é Ciro, inclusive vai para o segundo turno com ele. Então, as pesquisas que o Bolsonaro aparece primeiro são verdadeiras, mesmo que seja do Datafolha, do Ibope, de qualquer instituto. Agora, quando tem outro candidato que não seja o Bolsonaro em primeiro, é fraude. Fraude é que vocês estavam fazendo, divulgando pesquisas associadas ao Paraná Pesquisas, que não foi feita pelo Paraná Pesquisas, onde Bolsonaro supostamente ganha em todos os estados, né? Então, o que esse pessoal da direita, que você está incluído aí na extrema direita, faz é, no mínimo, idiotice, babaquice, no mínimo, para ser educado. Outra asneira lá defendida pelo Diogo Rox é que o Fantástico ele defende a liberação da maconha e da pedofilia, sendo que o Fantástico mostrou apenas a reportagem recentemente falando sobre isso, sobre a possibilidade da liberação do uso da maconha para tratamento médico, acompanhado por um médico, com uso restrito e não é para qualquer pessoa, não era para uso recreativo. E o que é interessante é que ele critica isso lá no vídeo, só que o candidato dele, o Bolsonaro, seja lá como vocês queiram chamar ele disse que quer governar o Brasil se inspirando na América. Só que os Estados Unidos da América tem vários estados que permitem a comercialização de maconha, tanto para uso recreativo quanto para uso medicinal. Então, nem o cara que eles apoiam, ele conhece a história direito, por aí vocês tiram. Diz que quem dividiu a população brasileira foi a mídia, só que na verdade quem dividiu a população brasileira foram os políticos, especialmente o Aécio Neves depois da eleição que ele perdeu em 2014. A mídia ela só se aproveita disso porque nós públicos somos idiotas, simples assim. Diz que as pessoas da esquerda falam em democracia, mas tomam o poder. Bom, o Brasil tem eleições diretas, né? Lula foi eleito diretamente, Fernando Henrique foi eleito diretamente, Collor foi eleito diretamente, Dilma foi eleita diretamente, o presidente desse ano vai ser eleito diretamente. Até a Venezuela, que tem um modelo de governo que eu não apoio, porque hoje está vivendo uma catástrofe econômica e social lá, o presidente Maduro foi eleito de forma democrática. Simples assim. Ele defende também o voto impresso, só que o voto impresso é voto de cabresto, porque o cara diz que apoia um determinado candidato, o candidato ajuda financeiramente ele, né, compra voto, traduzindo, e pede para que ele traga um comprovante da votação. Ah, mas o projeto aí que é sugerido por Bolsonaro não tem lá dizendo se vai aparecer o número do candidato ou não. Certo, e qual é a prova que o cara votou no candidato dele se não aparecer nenhum tipo de número lá? Aí vai ser o mesmo voto de cabresto. Se você apoia isso, o voto ele é universal e secreto por conta disso. Para que ninguém saiba em quem você votou, pra você não ter pressão de quem vota. Nos interiores aqui de onde eu moro, por exemplo, quando um grupo político apoia alguém, sabe o que é que faz? Pega o CPF das pessoas, pega o título de eleitor, a zona e a seção.
para saber quantos votos mais ou menos ele vai ter naquela sessão. Se não tiver aquela quantidade de votos, ele chega para aquela liderança do grupo dele ali, ó, e corta as coisas. E você, se talvez conhecesse um pouco mais do país que você nasceu, você saberia disso, né? Mas você basicamente senta na frente de uma câmera para falar abobrinha, você não parou 10 minutos da sua vida, eu tenho certeza absoluta, para ler um livro sobre nada. Tenho certeza absoluta. E ele ainda diz o seguinte, que tentaram e estão tentando implementar uma ditadura comunista no Brasil. Quando? Desde onde? Qual a prova que existe sobre isso? Você sabe que o comunismo acabou oficialmente no início da década de 90, né? A gente ainda tem nações com resquícios comunistas, né? Como é o caso de Cuba, Coreia do Norte, mas é basicamente isso, Venezuela, mas é basicamente isso. Ele diz o seguinte lá nesse vídeo também ainda, diz que a esquerda e os comunistas gostam de esbanjar dinheiro público e mostram, sabe quem para comprovar isso? Que a esquerda e os comunistas gostam de esbanjar dinheiro público? Maluf. Vou pagar caro, hein? Puta que pariu. Paulo Maluf. Ó. São Paulo Maluf? São Paulo Maluf. Nada, é tudo honesto, trabalhador. Qual a relação que Maluf tem com o comunismo e com a esquerda? Aí você pega um jovem de 16 anos que vota no Bolsonaro, que nem sabe quem é Maluf, vê Maluf em um carro vermelho, associa logo o vermelho ao comunismo, ao PT. Diz que a maior prova de que o Brasil é uma nação comunista é que os comunistas aqui no Brasil estão tentando colocar a imagem do Brasil em descréditos fora do país. E ainda cita o aumento da luz, da água, do combustível, da inflação como exemplo da interferência comunista no nosso país. É sério isso, Diogo Rox? Seu canal não devia ser tirado do ar, não. Você deveria deixar de existir no mundo, cara. Quando eu comecei o vídeo pedindo desculpa a Paulo Marisa e ao Nando Moura, porque eu não pensei que existiam gente mais idiotas que ele. E eu me surpreendi. Você é o cara mais burro que eu já ouvi falar até hoje na comunidade do YouTube. Ele cita também no vídeo que uma das principais características dos comunistas é incitar a greve e diz que um exemplo são as greves que estão acontecendo agora. Só que ele esquece que a greve mais recente que teve dos caminhoneiros, os caminhoneiros não apoiaram os comunistas, os esquerdistas, os petistas. Ao contrário, demonstraram apoio a Bolsonaro, a sua maioria, tá? E a intervenção militar. Então nem o que você fala se comprova, cara. Partindo para a folha 2 aqui, né, pra gente encerrar esse bando de babaquice que ele falou. Ele diz que essa pauta de defender o desarmamento é um exemplo também dos comunistas do Brasil para desproteger o cidadão e deixar o cidadão refém da sociedade violenta e solta a célebre frase lá do vídeo, né, que armas não matam pessoas, pessoas matam pessoas. Que babaquice! Dá uma arma na mão de um cara e dá um soco inglês pra você ver. Pode até ter uma briga lá com o soco inglês, o cara fica com a cara toda deformada lá e não morrer. Agora dá uma arma na mão do cara, né? Quem mata é a arma de fogo. É óbvio que o indivíduo é o cara que conduz lá, que aperta o gatilho. Mas se ele não tiver arma de fogo na mão, como é que ele vai matar? Alega que os comunistas apoiam as drogas, o aborto, a menoridade penal. Ele diz que os comunistas são contra a menoridade penal e diz que os comunistas são a favor da ideologia de gênero e apoiam os gays. Bom, tem de falar isso então para Che Guevara, para Fidel Castro, para Stalin, para os ditadores da Coreia do Norte hoje. Por quê? Porque se os comunistas defendem isso, por que Che Guevara, Fidel Castro, Stalin matou tantos gays? Se isso é uma pauta comunista. Não faz sentido, né, querido? Fala de um monte de coisa que é crime incitar o ódio, que é crime incitar a violência, sendo que ele, no próprio vídeo dele, carrega o vídeo todo de ódio e violência. Uma coisa que é muito interessante também é que já no final do vídeo ele fala sobre o idiota útil, né? Um texto do Lenin, né? Atribuído ao Lenin, no qual Lenin usa o termo idiota útil de forma irônica para se referir àqueles que eram contra a Revolução. Por quê? O termo idiota útil foi criado durante a Revolução Russa pela oposição a Lenin. Eles chamavam as pessoas que apoiavam Lenin, Stalin e os revolucionários de idiotas úteis, que só serviriam para apoiar o movimento. E Lenin, de forma irônica, diz que esses idiotas úteis, que estariam na frente de batalha, que derrubariam o modelo econômico deles, o modelo de família que era constituído, e quem conhece um pouco da história da Rússia sabe como é que era o modelo de czarismo, tá? Quando ele fala em destruir a família, eu estava falando de destruir a família tradicional, não. E você, se tivesse pelo menos cérebro dentro da sua cabeça, você saberia disso. Então, é esse o tipo de pessoas que a gente tem hoje do lado da direita, né? Da extrema direita.
malucos que votam em Bolsonaro. Você que tá aí, tá revoltado com PT, PSDB, PMDB, sei lá o que for, vote em Cabo Daciolo, mas votar em Bolsonaro pra ter gente maluca, como esse Diogo Rox falando abobrinha na internet, pelo amor de Deus. E no final, né, o grande final, ele coloca lá, Lula, Marina, Ciro, Aécio, FHC, todos estão no mesmo barco. Todos são corruptos e ladrões. Sendo que Ciro, por exemplo, nunca foi processado por nenhuma ilicitude de corrupção. E o que é mais interessante disso tudo é que, para mim, esse Diogo Rox, ele se demonstra apenas um Olavete maluca, tão maluca quanto o seu mestre. Porque, sinceramente, eu já vi gente falar abobrinha na internet. Agora, até hoje, eu nunca tinha encontrado alguém como você, cara. Você falou muita abobrinha. Eu nunca pensei na minha vida que eu ia ver um ser humano falar tanta merda na frente de uma câmera como eu vi você falando, cara. Então toma vergonha nessa cara, para de aproveitar desses idiotas jovens que estão aí, que votam em Bolsonaro e que acreditam, por exemplo, que o Maluf é comunista, né? E faz algo que preste sua vida, porque você tem de perder, não é só o seu canal, você tem de perder a sua existência nesse mundo. Você não é digno de respirar o ar de outro ser humano que habita no mesmo lugar que você, cara. Você é medíocre, beleza? Se você gostou desse vídeo, já sabe o que faz, comenta, curte, compartilha. Se inscreva no canal, desculpa aí o estresse, mas sinceramente, eu nunca vi tanta gente, uma pessoa falar tanta abobrinha em um vídeo só. Eu nunca vi uma pessoa falar tanta abobrinha em um vídeo só. Então desculpa o estresse de hoje aí, acompanha os vídeos e tamo junto e valeu!